Fala, minha equipe, eu sou o Lipe e esse é o Habilidade na Opinião número 3, né? Vamos falar sobre a segunda semifinal de Copa do Brasil que a gente teve ontem no domingo entre Vasco e Fluminense, né? Um clássico do Rio de Janeiro para decidir quem ia enfrentar o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? Eu anotei alguns pontos aqui sobre o jogo, então bora lá. O primeiro ponto que eu anotei foi um jogo tenso por ser clássico, né? Quando teve o sorteio depois das quartas de final, né, que colocaram Vasco e Fluminense à frente, né, todo mundo sabia que ia ser um jogo tenso, né, só por ser clássico, né, no Rio de Janeiro, os dois jogos no Maracanã com torcida dividida, né, isso eu queria muito que o São Paulo aprendesse com o Rio de Janeiro, né, de ter um estádio lotado com duas torcidas, né, sem violência, né, eu espero que um dia isso possa acontecer em São Paulo, né, mas querendo ou não, ontem foi um grande jogo, né, as torcidas fizeram duas festas incríveis, né? Então foi um jogo muito bom, né? Muito bom a gente ter um clássico na Copa do Brasil para poder assistir, né? O segundo ponto é começando o jogo, né? Bem no comecinho do jogo o Vasco jogava pelo empate, né? Tentou fazer o gol no comecinho para ir com mais tranquilidade durante o jogo, né? Para tentar matar o jogo logo, e o Fábio fez uma defesaça, né? O Fábio com 45 anos tá aí desde 1900 antigamente fazendo grandes jogos, grandes defesas, né? Infelizmente ele não conseguiu jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Inclusive eu acho que no ano que vem, né, a seleção brasileira adora levar jogador para a Copa do Mundo por gratidão, né? Eu acho que o Fábio, pelo menos para terceiro goleiro, merecia uma chance, né? Ontem foi mais uma partida incrível das que ele já fez na carreira dele, né? Desde que ele era do Vasco, passou a maior parte da carreira no Cruzeiro. Ontem, não só essa defesa, ele fez um jogo espetacular, né? O Fábio sempre foi monstro, né? O segundo ponto é o Canóbio fez uma diferença para o Fluminense, né? Quando o time acha um estilo de jogo, né, para manter durante o ano, né? Quando o jogador sai, um jogador chave sai, ele faz falta, né? O Canóbio fez uma grande falta no jogo de quinta-feira, né? No jogo de ida dessa semifinal. E ontem ele mostrou que é um jogador muito importante para o esquema do Zubeldia, né? Tanto no ataque quanto na defesa, né? No ataque ele é sempre muito perigoso nas jogadas que ele consegue fazer, e na defesa, né, ali com o Samuel Xavier, ele consegue fazer um secretário de lateral muito bom, né? E ajudar também na recomposição do time, né? O Vasco tentou um gol no começo para dar tranquilidade. Foi o que eu falei, né? O Andrés Gomes, né? Parece que tomou habilidol ontem. Fez uma jogada que todo mundo esperava que ele ia tocar pro lateral que estava passando. Ele cortou pro meio, jogou no ângulo, e o Fábio fez uma das defesas mais bonitas do ano, né? Não só da Copa do Brasil, no Brasileiro, mas no futebol em geral. Ele fez uma das baitas defesas da carreira dele, que dá para até colocar no DVD dele, né? DVD de aposentadoria, né? Porque ele não vai mais querer jogar em alto nível em grandes clubes, no futuro, né? Samuel Xavier atacando é muito perigoso. Samuel Xavier é um jogador que, para mim, é um bom lateral, né? Tem pouca mídia, né? Não tem tanta mídia quanto os outros laterais, né? Mas ele sempre foi um jogador que ajudou bastante, né? Ali aquela dobradinha que ele faz com o Canóbio ali na direita do Fluminense é muito perigoso, né? E foi como o Fluminense conseguiu o primeiro gol, né? Esse primeiro tempo do jogo do Vasco e Fluminense foi praticamente idêntico ao primeiro tempo do jogo de quinta-feira, né? Do jogo de ida, né? O Vasco ataca, o Fluminense também consegue seus ataques, o jogo tenso por ser clássico, e aí no finalzinho ali do primeiro tempo, o Samuel Xavier e o Canóbio acham uma jogada ali pela direita, né? O Samuel Xavier aciona o Canóbio com a raça uruguaia, né? Não desiste, né? Mesmo tendo pouco espaço, ele consegue o cruzamento. E aí o nosso Paulo Henrique, nosso lateral, infelizmente, né? Teve o azar de fazer o gol contra, né? Ele tentou tirar a bola para longe, mas a bola, sei lá, bateu ali no calcanhar dele, e ele conseguiu não, né? Teve a infelicidade de fazer o gol contra, né? E o Fluminense começou marcando 1-0 nessa semifinal, né? Clássico muito pegado no segundo tempo, né? No segundo tempo não aconteceu muita coisa, né? Foi mais os dois times os dois muito querendo, né, chegar nessa final, então meio que eles ficam receosos de ir muito para cima, de deixar o campo muito aberto, né? Deixar muito espaço para o adversário, né? Que aí um gol podia decidir tudo, né? Nessa semifinal, né?
Tava 1-0 pro Fluminense, qualquer gol ali que saísse pro Vasco, o Fluminense podia decidir, podia classificar direto um ou outro time, né? Só que aí foi uma disputa de estudo ali no segundo tempo dos dois times, né? O Vasco conseguiu chegar algumas vezes, né? Com o Ryan, com o Coutinho, e o Fábio fez outras grandes defesas, né? O Fábio, impressionante, 45 anos, vai jogar até, sei lá, até os 50, né? Não sei. E do outro lado, o Léo Jardim também não foi muito acionado, mas o Vasco com o dinizismo, com aqueles toques de bola no primeiro terço do campo, mata a torcida do coração, né? Se errasse um passe ali, como errou, né? Mas teve a sorte que o Lúcio Acosta não teve a felicidade de acertar um chute bom, né? E aí no finalzinho do jogo, o Fluminense tenta colocar o John Kennedy, né? Que teve duas chances e chutou pra longe, né? E aí a gente foi pra disputa de pênalti, né? E aí, assim como foi em Cruzeiro e Corinthians, né? Outros dois grandes goleiros aqui nessa semifinal, entre Vasco e Fluminense, né? O Léo Jardim, que já mostrou ano passado e esse ano defendendo alguns pênaltis pelo Vasco, né? Classificando o Vasco na Copa do Brasil, né? Ele se mostrou, desde que ele chegou no Brasil, se mostrou um grande goleiro, principalmente em defesa de pênalti, né? E o Fábio, né? Já falei muito do Fábio nesse vídeo, o Fábio também nos pênaltis, né? Eu lembro de um jogo entre Cruzeiro e Santos na Copa do Brasil, acho que foi em 2018. Ainda tinha o Bruno Henrique do Flamengo, tava no Santos. O Fábio foi pra disputa de pênalti, o Fábio pegou os 3 pênaltis do Santos. Foi 3-0 pro Cruzeiro nos pênaltis, né? Um placar que a gente não vê muito e o Fábio conseguiu pegar esses 3 pênaltis. Então ontem seria mais uma vez uma grande disputa entre goleiros, né? E aí começou a disputa, né? O Fábio já pegou o primeiro, né? Todo mundo, depois que o jogo que o Fábio fez, né? Com tantas defesas difíceis, sabia que pelo menos um pênalti ele ia pegar, né? E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou o primeiro pênalti ali do Verratti. E aí a gente continuou a disputa de pênalti, né? Os outros batedores conseguiram bater bem. E aí veio o John Kennedy, né? O John Kennedy, sei lá, cara, é um jogador novo, né? Ele já tem uma experiência, ele já fez o gol do título da Libertadores do Fluminense, né? Foi pro Pachuca jogar o Mundial, voltou pro Fluminense, mas sei lá, acho que jogador com essa marra para bater um pênalti, pra dar corridinha pro lado, levanta calção, abaixa meião, pra quê? Pênalti, só tomar distância, escolher um canto e bater, não tem muito segredo, né? Ele faz uma cena e bate aí. O Léo Jardim, que é um grande goleiro, né? Ele conseguiu defender o pênalti até de uma certa forma fácil, né? E aí o segundo pênalti perdido do Fluminense foi pelo Canóbio, né? O Canóbio fez um bom jogo, né? É um jogador importante do Fluminense, mas aí veio a inteligência do Léo Jardim, né? Geralmente o batedor pensa que o goleiro vai tentar ser herói, vai pular para um dos dois cantos, né? Então bate no meio, né? O pênalti de segurança. Foi o que o Canóbio fez, né? Fez até certo na minha opinião, né? Era um pênalti decisivo e aí bateu no meio. Só que aí não esperava a inteligência do Léo Jardim, né? O Léo Jardim ficou no meio, não escolheu um dos cantos, foi corajoso, ficou no meio e defendeu o pênalti, né? E aí sobrou pro Puma. Antes teve o pênalti do Coutinho, né? O Coutinho bateu a bola no ângulo, né? A bola bateu na trave antes de entrar, né? Deve ter matado, sei lá, o Casemiro, o estagiário lá do Coração que tava lá no Maracanã assistindo, né? Mas o Coutinho conseguiu fazer o gol e aí o último pênalti sobrou pro Puma fazer o gol da classificação e agora o Vasco, né, vai enfrentar o Corinthians na final, né? Vai ser pra você ver, dois times com muitas dívidas, né? Terminaram na parte de baixo do Campeonato Brasileiro e vão decidir a Copa do Brasil, né? O slogan da Copa já diz que a Copa mais democrática do Brasil tá aí. Os dois times que não eram favoritos para chegar na final vão decidir a final. E agora eu acho que vai ser dois grandes jogos, né? Duas grandes decisões que a gente consiga falar só sobre o campo, né? Não fale sobre árbitro, não fale sobre violência da torcida. Que seja um grande jogo na quarta-feira na Neoquímica Arena e um grande jogo no Maracanã no domingo e que vença o melhor e que seja o Vasco, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos por mais.